Olá, amigos da Lagoa TV. Esse é o programa Nossa Vida, Nossa História, que hoje tem a satisfação de receber o Dr. Getúlio Cerioli, prefeito municipal da nossa cidade. Dr. Getúlio, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado, João Vicente, pela oportunidade de participar do programa. É uma satisfação muito grande a gente poder conversar com os telespectadores da Lagoa TV, aproveitar essa oportunidade para que a gente possa conversar um pouco sobre a nossa vida e o nosso município. Doutor Getúlio, o senhor sabe que todos nós temos uma trajetória e eu conversava com o senhor tem uma trajetória interessante, fazem cerca de 35 anos que o senhor está trabalhando em Lagoa Vermelha, mas a sua origem era no município de Sarandi, né? na região chamada Barra Funda, né? O senhor nasceu nessa localidade e depois, posteriormente, se transferiu para o município de Carazinho. Nos conte um pouco dessa história, da história da sua família, do seu pai, da sua mãe, enfim, dos seus ascendentes lá no município de Sarandi. Bom, eu nasci em 1955 e nasci naquela época no distrito de Barra Funda, que era um distrito do município de Sarandi. Hoje é um município emancipado, próspero, um município que tem destaque em muitas áreas, um município pequeno, mas que tem como base principal a água mineral Sarandi. A empresa está localizada nesse município hoje. E o meu pai, ele foi sócio da água mineral, né? Ele tinha uma participação minoritária. Tradicional água mineral Sarandi, né? Então, naquela ocasião, ele viajava, né, e fazia a entrega da água mineral. Né? E o meu pai morreu, eu era ainda um nenê, eu tinha 6 meses, e ele morreu pescando no Rio da Várzea, que é um rio que começa aqui em Passo Fundo e passa por Carazinho, enfim, passa lá. É um afluente do Rio Uruguai. É afluente do Rio Uruguai, passa por Barra Funda, bem ali praticamente junto com a cidade, do município, né? Muito próximo. Sim. E o senhor nasceu ali, mas em seguida, tendo em vista essa questão familiar, assim, a perda do pai, a sua mãe, juntamente com seus irmãos, são em 5 irmãos, né? 5 irmãos. São 3 irmãs e eu e um irmão. Uma das irmãs minha já faleceu, né? Sim. E eu tenho então hoje viva 2 irmãs, a minha mãe, né? E mais um irmão. Sua mãe reside em Carazinho, não? Reside em Carazinho. Nós saímos lá de Barra Funda, praticamente eu tinha 1 ano de idade, ou antes disso um pouco, e nós fomos morar no interior de Carazinho, em Almirante Tamandaré, que hoje é o município de Almirante Tamandaré do Sul, a terra do gaitaço. Certo. E lá o meu avô tinha a granja, então nós moramos lá em Almirante Tamandaré até quando eu tinha aproximadamente 8 anos. Então comecei os meus estudos lá em Almirante Tamandaré, o primeiro ano do primário. O primário, né? E depois... naquela, só fazer uma recuperação nessa questão da educação, né? Naquela época eu cheguei a pegar o final desse período, mas existia o primário, que ia do 1º ao 5º ano, né? O ginásio da 1ª à 4ª série, depois os 3 anos de científico, né, que chamava. E então aí nós mudamos para Carazinho, então eu fiz a minha vida aí de trabalho e de estudo já, né, até ir para a universidade. Certo. Então lá em Carazinho eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, já trabalhava. Lá em Carazinho, nós ficamos uma família com a mãe e 5 filhos pequenos, então todos nós tínhamos os tios ali que residiam. Tinha ali em Carazinho, tinha, né, os e tios nossos, meu avô morreu, eu tinha 3 anos também, né? Né? E aí, mas ficaram os tios, né, todos ali que moravam em Almirante Tamandaré ou em Carazinho, os tios parentes da mãe. Os tios, por parte de pai, aí moravam em Palmeira das Missões e outros locais, uns foram para o Paraná, Mato Grosso, enfim. Né? Sim. E a sua mãe, a dona Geni Sarmento Cerioli, né?
ela reside em Carazinho até hoje, né? Reside em Carazinho até hoje. A mãe ainda, né, ela mora lá em Carazinho, meus irmãos moram lá também, né? Então ali foi um local onde a gente praticamente se criou. O senhor tem Carazinho é uma das regiões, um dos municípios, né, pioneiros no estado na questão da agricultura, do plantio do trigo, enfim, né? É um dos municípios onde muitas pessoas, inclusive diversas pessoas, né, lavoureiros de Carazinho vieram trabalhar em lavoureiro no final dos anos 60, inclusive, com o plantio do trigo, que se expandiu ali inicialmente e depois veio para a nossa região, se expandiu bastante aqui também. E foi ali em Carazinho que eu tive a minha motivação para o curso superior, que foi exatamente para agronomia. Eu trabalhei em diversas empresas, como eu falei, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei em fábrica de móveis, depois trabalhei em farmácia, mas eu trabalhei numa empresa que me deixou assim uma estrutura muito boa de aprendizado de trabalho, da educação para o trabalho, que foi a Samrig na época, né, que é a Bung, né? E eu trabalhava, então comecei a trabalhar muito cedo lá. Samrig era a Sociedade Anônima Moinhos Rio-Grandense, né? Exatamente. E era do grupo Bung-Borne, né, na época, hoje é Bung. Primeiros azeites de soja produzidos no Rio Grande do Sul, com certeza, era da Samrig, tinha Primor, né? Isso, na marca. E eu trabalhava na área de compra de soja. Nós tínhamos lá, em Carazinho, nós comprávamos soja de 12 postos, a gente comprava direto do produtor, e além disso nós tínhamos 12 postos de compra na região inteira, que nós recebíamos lá em Carazinho. Então foi a época da construção dos silos da Samrig em Carazinho. Antes era num prédio que tinha um antigo moinho que tinha lá. Na época que eu entrei foi quando nós transferimos, então foi construído os silos, toda uma estrutura, e aí a soja recebida ali era enviada para Ponta Grossa ou para Porto Alegre, né? Era esmagada em Canoas, né? Ali em Porto Alegre, Esteio, precisamente, né? Então, uma época muito boa, né? Muito interessante, a gente ganhava muito bem, né? E aquilo nos deu assim uma condição muito boa para que nós tivéssemos uma juventude praticamente privilegiada, né? Você tinha, então, trabalhando, ganhando, tendo uma renda, né? Sendo de uma família humilde, né? Em função dessas condições todas, mas nós sempre tivemos, então, uma autonomia, né? No sentido de trabalhar e crescer, até a ida para a universidade. Aí a coisa complicou um pouco, né? Isso nós vamos conversar sobre a questão da universidade no próximo bloco. Nós vamos pedir um minuto para o prefeito Getúlio e voltamos em seguida com mais Nossa Vida, Nossa História.